Se você chegou até aqui é porque está interessado aí no concurso da Câmara dos Deputados para o cargo de analista legislativo para esta especialidade aqui, ó, técnica legislativa. Então, fica comigo que em 1 minuto eu vou te passar várias estratégias práticas para nota 10 na prova discursiva e vamos também resolver uma questão inédita de tópico quente para o próximo concurso, elaborada especialmente aí para técnica legislativa, beleza? Eu sou o Diego Souza, sou professor e também perito criminal. Fui aprovado em diversos concursos de nível superior justamente pelo excelente desempenho na prova discursiva. Então, vamos nessa! De início, eu gostaria de reforçar contigo a importância da prova discursiva para o cargo de analista da Câmara dos Deputados. Você já deve ter notado aí, ó, a divisão de pontos entre prova objetiva e prova discursiva. Até parece, né, muitas vezes que a prova discursiva vale muito pouco, mas vamos pensar aí num ponto de corte em torno de 80%, fazendo essa conta e considerando, né, que não é tão difícil chegar perto da nota máxima na prova discursiva, então a prova discursiva deve valer entre 20% e 22% de toda a sua pontuação, né, que vai definir a sua aprovação ou não, e em sendo aprovado definirá a sua colocação. Então veja que é uma importância grande para a prova discursiva, que poderá sim, né, ajudar você a ganhar muitas posições se você se preparar de forma estratégica, se você treinar bastante também para a prova discursiva. Mas vamos lá, né, sem demora, para as dicas prometidas para essa tão sonhada nota 10. Bem, a primeira é bem óbvia: redigir sua resposta seguindo a norma culta da língua portuguesa. Então, esteja aí com as regras ortográficas de acentuação e pontuação bem afiadas, né, para o dia da prova. Segunda dica: realizar uma boa estruturação do texto, pegar cada ideia central em um parágrafo, tá? Cada ideia central, cada comando pedido no enunciado em um parágrafo, isso vai demonstrar uma boa estruturação. Não fugir do tema e dos comandos solicitados, óbvio, né? Então, se pede para você falar de A, você não vai abordar o assunto B, só porque você sabe mais do B. E também, dentro de A, ele vai pedir subtópicos ali, conceitos ou exemplos. Siga, né, atenda esses comandos na ordem que são pedidos. Isso vai te ajudar a ter uma nota maior. Articulação dos argumentos técnicos, trazer referências para o seu texto, exemplos, citações da literatura, da legislação, se for o caso, tá? E além disso, conectar, né, tentar dentro de um parágrafo conectar as ideias por meio de pronomes relativos, por meio de repetições e também por meio de articuladores do discurso. A gente, né, trabalha em mais detalhes cada um desses aspectos, dessas estratégias dentro do preparatório para a discursiva. Mais uma, sem ou com poucos erros ortográficos, se relaciona com a primeira dica, né? Mais uma, respeitar a estrutura do texto, margens e parágrafo. Então, isso aqui entra dentro do visual do seu texto, né? Tem que estar bem formatado, usando todos os espaços da linha, fazendo a translineação, que é a separação silábica, respeitando as margens, indicando o início de cada parágrafo. Tudo isso te ajuda a ganhar uma pontuação mais elevada. E a última dica, não menos importante, é baixe o e-book aí, o e-book gratuito com dicas e estratégias para a prova discursiva. O link para vocês baixarem esse e-book está na descrição desse próprio vídeo. Baixem lá, traz várias dicas, exemplos e trechos também aí do nosso preparatório completo. Eu tenho certeza que só o e-book gratuito já vai ajudar bastante vocês. Pessoal, e mais uma dica de ouro aí, antes da gente ir para a nossa questão inédita aí, para a sua especialidade, é você entender que a correção, pessoal, ela é
comparativa. O corretor vai ter em mãos a sua discursiva e um padrão de resposta da banca. Então, para aumentar a chance de você ter nota boa, né? Se for pedido para você ali, aborde os aspectos A, B, C, estruture o seu texto abordando A, B e C na mesma ordem que foi solicitado. Isso vai facilitar ali as coincidências entre o seu texto e o texto padrão da banca, aumentando a sua chance de nota. Uma outra dica, né, dentro do entendimento da correção comparativa é você usar e abusar das ditas, né, que nós chamamos de palavras-chave dentro daquele assunto. Diego, mas o que são essas palavras-chave? Como é que a gente vai trabalhar? Como é que eu vou lembrar delas, né? A gente trabalha melhor isso dentro do preparatório, mas aqui já, né, já vai uma boa noção, né? São palavras que são mais específicas, são mais utilizadas dentro de um determinado contexto. São palavras que fogem do nosso vocabulário do dia a dia, mas quando eu pego ali uma aula de um determinado assunto, essas palavras se repetem bastante. Então, lembrar dessas palavras-chave, ou da videoaula do professor, ou, né, de dentro de um PDF aí de teoria, vai ajudar bastante. Então, para ficar mais palpável, vamos pegar aqui um exemplo da sua área específica, do seu conteúdo específico, para a gente visualizar melhor o que seriam essas palavras-chave. Então, vamos pegar aqui uma aula típica aí de regimento comum do Congresso Nacional. Analisando uma aula típica aí para este assunto, a gente consegue localizar palavras-chave como artigo, né, abreviação de artigo, sessão, regimento, Senado, Câmara dos Deputados, votação, Congresso Nacional, projeto, emendas, comissões, mesa nacional, representações partidárias, bancadas minoritárias, congressista, república e vários outros aí que são bem afins, né, desse tema, são bem específicos, são palavras ou termos-chave dentro de regimento comum do Congresso Nacional. Então, se a gente for construir aí um texto acerca desse assunto, é interessante que sempre que couber, a gente use, né, essas palavras-chave, porque elas vão aumentar a chance, né, de coincidência entre, né, a sua resposta e o padrão, né, da banca. E por que isso é importante? Porque a correção ela é comparativa. Fazendo análise estatística das palavras, da frequência das palavras desse mesmo PDF, né, que eu considerei, a gente observa essa nuvem de palavras aqui, ó, e a gente consegue ver, ó, artigo, federal, regimento, comum. Quanto maior a palavra na nuvem, né, no word cloud aqui, maior vai ser a sua frequência dentro daquele texto. Presidente, Constituição, comissão, deputado, para dar uma ideia geral aí pra gente, mas óbvio que no preparatório a gente trabalha isso em mais detalhes com vocês. Beleza? Galera, chegou a hora tão aguardada, né? Vou chamar aqui o professor Vitor, que vai trazer uma questão inédita, elaborada especialmente aí para a modalidade, a especialidade técnica legislativa. Então aproveitem aí e não deixem de baixar o nosso e-book gratuito. Olá, caros alunos do Científica Concursos. Eu sou o professor Júlio Pontes, servidor do Senado Federal, sou policial legislativo da Casa desde 2009 e professor de regimento comum do Congresso Nacional. Estou aqui para a gente corrigir uma questão discursiva inédita sobre o assunto, lembrando que essa matéria está dentro de conhecimentos específicos e, possivelmente, assim sendo, pode vir a ser cobrada na questão discursiva da sua prova da Câmara que você vai fazer lá em dezembro, tranquilo? Então vamos lá, pessoal, corrigir a nossa questão discursiva que versou sobre sessões conjuntas, assunto esse que está logo no início do regimento, mas muito importante. Eu coloco aqui para você um texto motivador, né? Um texto que foi publicado lá no site da Câmara dos Deputados. O Congresso realiza a sessão de abertura do ano legislativo. A mensagem presidencial será entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil
e trará os projetos prioritários do governo. A sessão de abertura dos trabalhos ocorre todos os anos. Após declarar inaugurada a sessão legislativa, o presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco, anunciará a leitura da mensagem enviada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O texto abordará os temas e projetos considerados prioritários pelo Palácio do Planalto para o período que começa. Notícia foi divulgada pela agência Câmara lá no início de fevereiro de 2023. Vamos, então, à questão de forma propriamente dita. Tendo como base o regimento comum do Congresso Nacional, nós que a questão não é sobre a Constituição Federal, que também dá uma abordada muito rápida no tópico, redige um texto dissertativo sobre as sessões conjuntas. Em seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos: os casos de suas realizações, classificação das sessões conjuntas, direção dos trabalhos, localização de sua realização e autoridade que convoca. Pessoal, diferentemente da Câmara dos Deputados, que tem sessões diárias previstas lá no seu regimento, as sessões conjuntas, aquelas sessões do Congresso Nacional, onde a gente tem deputados e senadores no mesmo local, na mesma hora, ocorrem em ocasiões muito específicas previstas lá no seu artigo 1º do Regimento Comum. Então, vamos aqui, nessa primeira parte do comentário, responder ao primeiro comando, casos de suas realizações. Os casos listados para sessões do Congresso Nacional são os seguintes: inaugurar a sessão legislativa, dar posse ao presidente e ao vice-presidente da República eleitos, tá? Promulgar emendas à Constituição, discutir e votar o orçamento, matérias orçamentárias são deliberadas em sessões conjuntas, conhecer da matéria vetada e sobre ela deliberar, ou seja, apreciar vetos, delegar ao presidente da República poderes para legislar, aquela lei delegada prevista lá no artigo 68 da Constituição, que é um instrumento que não vingou na nossa legislação, né? Só existe na teoria, a gente quase não vê na prática, homenagear chefes de Estado estrangeiros, comemorar datas nacionais, elaborar ou reformar o regimento comum e atender os demais casos previstos na Constituição e no próprio regimento. Então, nesse primeiro parágrafo, estão todos os casos de sessões conjuntas. Segundo item perguntado, pessoal, foi em relação à classificação das sessões conjuntas. Preste atenção. Diferentemente do regimento interno da Câmara dos Deputados, que apresenta uma classificação das sessões, a gente tem sessões deliberativas, não deliberativas, preparatórias. O regimento comum não classifica as sessões conjuntas. Não existe uma classificação expressa sobre as sessões conjuntas. Porém, é importante, sim, o aluno citar que algumas das sessões são chamadas de solenes. Quais sessões possuem essa classificação? A inauguração da sessão legislativa, a posse do presidente e do vice-presidente da República eleitos, a sessão de promulgação de emendas constitucionais e aquela para homenagear chefes de Estado estrangeiro ou também para comemorar datas nacionais. Todas essas sessões são, sim, chamadas expressamente pelo Regimento Comum de solenes. Adiante, pessoal, direção dos trabalhos, em que pese lá o caput do artigo 1º do Regimento Comum dizer que os trabalhos são dirigidos, os trabalhos de uma sessão conjunta são dirigidos pela mesa do Senado Federal, é pacífico que esse dispositivo não foi recepcionado pela Constituição Federal, tá? Quem dirige os trabalhos de uma sessão conjunta é a mesa do Congresso Nacional. Tranquilo? Prosseguindo, o quarto ponto, localização das sessões conjuntas. De acordo com a norma, as sessões conjuntas ocorrem no plenário da Câmara dos Deputados, até porque ele é maior, salvo escolha prévia de outro local. Tá? Como curiosidade, algumas sessões, por exemplo, sessão de promulgação de emenda à Constituição, costuma ser no plenário do Senado, mas isso está lá no ato da convocação. E, por fim, foi perguntado a autoridade que convoca as sessões conjuntas. Quem convoca é o presidente do Senado Federal, que é o presidente do Congresso, ou o seu substituto. Lembrando que o substituto do presidente do Congresso é o primeiro vice do Congresso, que é o primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados. O regimento diz
que ocorre uma prévia audiência da mesa da Câmara. Isso aqui, pessoal, é só pelo seguinte: como as sessões conjuntas em geral são no plenário da Câmara, só é consultado, a mesa da Câmara é consultada para ver se o plenário vai estar disponível naquele dia, naquela hora, para que seja realizada uma sessão conjunta. Tranquilo? Bem, pessoal, então, pelo momento, por hoje, a gente fica por aqui, tá? Espero que essa questão tenha ajudado você na sua preparação para câmaras. É um assunto que pode sim ser abordado na parte discursiva da sua prova, vale muitos pontos, vai derrubar muita gente. Então, faça, refaça, redija o seu texto, corrija, tá? E me siga lá nas redes sociais, professor Júlio Ponte, lá no Instagram, tá aqui nos meus slides também, tá? Para você acompanhar notícias, novidades, conteúdo que vai te auxiliar na preparação para esse concurso tão desejado, tão almejado por você, por muita gente, né? Aliás, que é o concurso da Câmara dos Deputados. Um abraço e até a próxima. Pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado da questão inédita que trouxemos hoje. Lembro também que no canal da Científica Concurso tem um vídeo aí com 5 estratégias mais detalhadas para a nota 10 na discursiva da Câmara dos Deputados. Então não deixe de conferir também esse conteúdo gratuito, beleza? Não esqueça também de se inscrever, né, aqui no canal. Deixa o seu like, compartilhe aí com os colegas que também precisam, né, desse conteúdo aqui. E por último, né, deixo aqui também os meus contatos aí. Segue a gente pelo Insta, Telegram, aqui pelo YouTube, também aí na Científica, né, pelo Instagram. E a gente se vê em uma próxima oportunidade.